Desde o seu nascimento, ela assegura um vínculo direto entre você e o estado onde você está abrigado. É só por meio dela, inclusive, que você pode usufruir dos direitos que lhe são garantidos. Ela jura que está aí para todo mundo, mas na verdade a gente sabe que ela é bastante excludente e deixa muita gente de fora. O assunto aqui em questão é a cidadania, essa palavra que está sempre na boca dos políticos, de alguns sociólogos, e que é um termo muito batido, e por isso é importante a gente voltar a ela de vez em quando para entender do que se trata. É para te falar, portanto, de cidadania do ponto de vista sociológico, claro, que eu apareço aqui. Muito prazer, eu sou o Túlio Augustus, professor de Sociologia, e a você, minha caríssima, a você, meu caríssimo, minhas boas-vindas a esse canal. Já te convido a se inscrever clicando aqui embaixo, a deixar o seu like se você gostar do vídeo. A cidadania, como eu reforcei no início, ela estabelece, pelo menos em teoria, um vínculo direto entre o cidadão e aquele estado onde ele nasceu ou no qual ele foi naturalizado. É por meio dela, portanto, que o Estado jura garantir uma série de direitos que nos são devidos, que foram por nós adquiridos aí, através de várias circunstâncias, né? Esse Estado promete nos resguardar, nos proteger, nos assegurando esses direitos, e isso tudo se dá através do chamado contrato social. Você já deve ter ouvido falar disso aí em algumas aulas. E esse contrato tem cláusulas que os dois lados precisam cumprir. Do lado seu, do cidadão, que teoricamente é o lado mais fraco, você também precisa, em contrapartida, para ter os seus direitos assegurados, cumprir com alguns deveres, tais como o pagamento de impostos, a obediência aos termos legais vigentes naquela sociedade em questão. Assim está estabelecido, inclusive, na nossa chamada Constituição Cidadã, que é a nossa Carta Constitucional de 1988, atualmente em vigência no Brasil. Quando a gente fala em cidadania, claro que a gente sempre se lembra da Grécia Antiga, né? Na antiguidade clássica, a cidadania ela era declaradamente para poucos. Era só para alguns homens com um certo nível de propriedade e que tinham em questão o direito de opinar sobre as civitas, sobre a cidade. Daí a palavra cidadania, que vem de civitas, cidade. Eram os homens que tinham a prerrogativa de opinar sobre assuntos e questões relativos à vida na cidade, né? Se você era um escravo, se você era mulher ou não tivesse nesse seleto grupo aí, você estava fora do jogo. A cidadania hoje ela se diz muito mais inclusiva. Na prática é muito mais do que foi no passado, mas ainda assim deixa muita gente de fora, né? E entende-se por cidadania todo esse rol de direitos e deveres que nos são assegurados ou impostos, a depender do seu ponto de vista. Prevalece nas ciências sociais ou nas sociedades, nos códigos legais, a visão mais russoniana, a partir do filósofo Jean-Jacques Rousseau, de que a cidadania está mais ligada aos direitos, à noção de direitos, a direitos adquiridos e que, portanto, são inalienáveis ao indivíduo. Rousseau, você se lembra, é também um filósofo contratualista lá do século XVIII, está embutido aí no guarda-chuva do iluminismo. E muitas das suas ideias estão na base ou na origem dos códigos legais que nós servimos hoje. Há uma outra visão que prevaleceu nas ciências sociais contemporâneas, que é a de um sociólogo britânico chamado Thomas Humphrey Marshall. E ele escreveu nos anos 50 uma série de ensaios, um ensaio específico que vem de uma série de aulas, defendendo um tipo básico de cidadania plena, né? O Marshall foi professor na London School for Economics, teve passagem pela Universidade de Cambridge também, e essas ideias dele nos dizem basicamente que os direitos básicos para se exercer a cidadania, os 3 direitos básicos são 4, né? Assim como os mosqueteiros, e esses direitos são, em primeiro lugar, as liberdades civis, que dizem respeito exatamente ao direito de expressão, ao direito de acesso à justiça, à liberdade de expressão, né? As liberdades políticas, que são os direitos de votar e ser votado, de atuar na vida política,
e as liberdades sociais, que são aí um conjunto de direitos individuais que asseguram ao indivíduo a propriedade, um bem-estar econômico, um bem-estar social. E o quarto elemento seria a consciência, uma visão clara a respeito dessa balança entre direitos e deveres. Só é possível alcançar a cidadania plena se você tiver consciência real dos seus direitos e deveres como cidadão. Nas democracias atuais, é claro que a noção de cidadania está sempre vinculada ao ideário de direitos humanos, né? Direitos humanos, se contaram para você que direitos humanos é coisa para defender bandido contra cidadão de bem, mentiram para você. Volte lá nas aulas iniciais e que você vai entender o que quer dizer o respeito à lei, o respeito às legalidades, a necessidade de cumprimento da lei e respeito aos direitos. No caso, os direitos que estão estabelecidos em lei. Aliás, um direito só tem força legal de fato nas nossas sociedades contemporâneas se ele estiver amparado judicialmente. O grande exemplo disso, o marco maior, é a Declaração Universal de Direitos Humanos da ONU de 1948, da Organização Nações Unidas, a ONU, que estabelece um rol extenso aí de direitos aos quais todo ser humano deveria ter acesso. Eu digo deveria, porque na prática a gente sabe que tem em muitas localidades esses direitos sendo desrespeitados. E vão desde direitos básicos como dignidade, passando por liberdade de expressão, liberdade religiosa, direito à propriedade, direito a se manifestar de inúmeras formas, direito a um trabalho, a uma renda digna, a uma remuneração justa. Isso tem um extenso leque de direitos e eles são a base de praticamente todas as constituições contemporâneas, sobretudo aqui no Ocidente. Mas a origem disso, podemos dizer, já estava dada lá na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, do citoyen, como os franceses gostam de dizer, que foi um documento redigido em 1789, que assegurava que todo homem nasce igual perante a lei, né? E que todo cidadão tem aí uma série de direitos que deveriam ser respeitados. Isso está na base lá da Revolução Francesa. É por isso que em diversos aspectos a Revolução Francesa é um marco tão fundamental para a história mundial. Aqui no caso do Brasil, claro, a gente sabe que essa estrada da construção da cidadania plena, ela está ainda muito esburacada, ainda precisa ser muito melhor pavimentada, porque nós convivemos com índices muito alarmantes de violência, de discriminação, de preconceito, de desigualdades, que nos afastam, portanto, desses ideais de cidadania plena. Igualdade e liberdade são fundamentais, são os dois pressupostos fundamentais para que se fale em cidadania plena. Se você entendeu um pouco mais desse assunto, não deixe de deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e divulgar para quem você achar que deve. Fico por aqui, até o nosso próximo encontro, um abraço.